Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor, espíritos perfeitos. Só quem está na graça entende isso. E estes descansam e repousam no Senhor. Estão livres desse maldito sistema religioso cruel, perverso e muito corrupto. Aqui é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus com mais uma mensagem da graça de Deus, as boas notícias, as boas novas. Aqui você não vai escutar que a terra vai pegar fogo não, meu irmão, porque Eclesiastes 1:4 diz que gerações vêm, gerações vão e a terra permanece para sempre. A fórmula do sistema religioso é essa: medo e terror gera receita. Quanto mais medo e terror colocar na mente dos eleitos, mais essas chamadas igrejas, empresas, alçapões, sinagogas, apriscos e grandes empresas enchem, lotam, sustentando esse império religioso desses lobos, desses cães gulosos. Queridos, aqui é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus. Eu acho que eu já falei. E mais uma mensagem aí da graça de Deus. Olha o tema da mensagem. Não existe mais obras de Deus. Não existe mais obra de Deus. Estamos sendo enganados. Meu querido, quando Jesus disse, está consumado, acabou a obra de Deus ali. A vinda de Jesus de Nazaré na cruz teve dois únicos propósitos. Só dois propósitos. Primeiro, todos nós que estamos em graça sabemos que Jesus de Nazaré veio apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está lá, Mateus 15:24. Os dois únicos propósitos da vinda de Jesus à terra foram só dois. O primeiro, aniquilar o pecado, a lei e o diabo. Esses três são um. Esse diabo de Hebreus 2:14, que ele com a sua morte aniquilou aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. No começo do meu ministério, eu até acreditava que o diabo tinha sido aniquilado, baseado em Hebreus 2:14, que é bem claro que o diabo foi aniquilado. Então eu entendia que o diabo havia sido aniquilado. Mas crescendo na graça e no conhecimento, como é que o diabo, um ser espiritual que nunca existiu, pode ter sido aniquilado? Não pode. Ninguém pode aniquilar o Homem-Aranha, o Hulk, o Homem de Ferro, a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Por quê? Porque não existem esses personagens. Entendeu? Então, esse diabo de Hebreus 2:14 aniquilou aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, o pecado, a lei. Eram 613 leis. Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo. Eu tenho mensagens que falam sobre isso. Então, primeiro, os dois motivos da vinda de Jesus: aniquilar o pecado, a lei e o diabo. Esses três são um. Então ele veio aniquilar e o quê? Salvar os eleitos da grande tribulação. Por isso que quando ele diz em Marcos 16:16, ide por todo o mundo, sabemos que é mundo de Israel, né? Toda a terra de Israel, todo o mundo de Israel, e os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Não faltam oportunidades aí para esses cães gulosos dizer, estamos nos últimos dias. Faz 2000 anos que eles dizem isso, para impor medo e terror. Então, toda a terra de Israel, todo o mundo de Israel, últimos dias de Israel, se referindo ao ano 70, quando o templo foi invadido pelo general Tito. Ok? Então, primeiro propósito da vinda de Jesus, aniquilar a lei, o diabo e o pecado, esses três são um, lá de Hebreus 2:14, e salvar os eleitos. Então, quando Marcos 16:16 diz, ide por todo o mundo de Israel, pregai o evangelho, quem crê será salvo, e quem não crê será condenado. Ora, salvo de quê? Da grande tribulação. Condenado a quê? Da grande tribulação. Nós estamos falando aqui dos eleitos de Deus daquela época. Então, Pedro
pregou a palavra em Atos 2 em Pentecostes, e 3.000 judeus foram salvos da mente. Da mente, eles entenderam que Jesus Cristo era o Messias. Até hoje os judeus não acreditam, estão esperando o Messias até hoje. São eleitos de Deus. Então, na época de Pedro, pregou a palavra e digamos que tem ali 10.000 judeus eleitos e 3.000 entenderam. Pedro, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, eu creio que Ele é o Messias de que os profetas profetizaram. Esses 3.000 judeus, eles morreram antes da grande tribulação. Eles dormiram, eles descansaram e não passaram pela grande tribulação. Porque a palavra diz, quem crê será salvo da grande tribulação. E quem não crê será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação. Todos os discípulos de Jesus, todos os eleitos que creram, morreram antes da grande tribulação. Eles dormiram, o Espírito dormiu, e a ressurreição foi no ano 70. Então eles dormiram. O único discípulo que creu, mas passou pela grande tribulação, foi João, porque João foi uma testemunha de Jesus. Então, os dois únicos motivos da vinda de Jesus de Nazaré, que veio apenas para Israel, foi aniquilar o pecado, a lei, o fardo da lei de Moisés, o Torá, e salvar os eleitos da grande tribulação. Esse foi o único propósito. Então, quando ele disse lá no madeiro, está consumado, acabou a obra de Deus, meu querido. O que faltou acontecer foi as profecias. Foram as profecias e todas elas foram concluídas no ano 70. Não existem mais profetas na terra. Todos os profetas profetizaram para Israel. Paulo, quando disse que ele levantou uns para pastor, presbítero, isso foi para aquele ministério ali. Não existe mais pastores, nem profeta, nem bispo, nem apóstolo e muito menos profetas. Tudo aquilo ali foi para aquela geração, para aqueles dois ministérios, para os dois ministérios evangelhos que foram dados a Paulo e a Pedro. Está lá em Gálatas 2,7. A Pedro, o evangelho da circuncisão, e a Paulo, o evangelho da graça, da fé, do Espírito, da incircuncisão. Os dois únicos evangelhos. Sabemos que Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. Mostra na Bíblia onde tem evangelho de Marcos? Não existe. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. Então, quando um lobo desse vem aí em rede nacional dizer que precisa de dinheiro para investir na obra de Deus, meu querido, isso é mentira. Não é obra de Deus. Eles fazem ali um social, aquilo ali é um migué, é marketing. Para você entender que o dinheiro que está entrando está sendo investido na obra. Tá não. Não tá não. Ele não investe nem o dízimo na obra, o que ele chama de obra. Esses sociais aí, que ele chama que está fazendo o social, ele não investe nem 10%. 90% vai para eles. Olha, você já viu, você percebe que toda campanha, não tem campanha na Bíblia. Não existe campanha na Bíblia. Onde é que tem Cristo mandando fazer campanha? Você já viu que nessas campanhas, eles sempre associam uma campanha a um objeto, a uma quantidade de pessoas. Então eles dizem, olha, para as primeiras 100 pessoas, eu vou dar um livro, para que você ajude na obra de Deus com R$100, com R$500. Tudo está associado a uma bênção, a um objeto, a uma promessa e a uma quantidade de pessoas. Você já viu aí algum deles aí dizer, por exemplo, gente, estou precisando de 100.000 pessoas. Você já viu ele chegar, gente, eu já alcancei as 100.000 pessoas. Você já viu isso? Você já viu ele dizer, gente, já alcançamos, não precisa mandar mais. Já pagamos o aluguel. Você já viu isso? Você não percebe que isso é um círculo, todo mês acontece? Todo mês acontece. Todo mês eles estão precisando de dinheiro. Todo mês. E as pessoas caindo aí nessa armadilha do sistema religioso e sustentando esses empresários da fé, esses manipuladores. São grandes empresários. Eu sei que existem homens de Deus sérios
que eles não têm a intenção de enganar, é uma minoria, eles são vítimas do sistema religioso, mas a maioria, esses que estão em evidência aí, meu querido, minha querida, são lobos, são ateus, eles não acreditam em Deus e eles não estão precisando de dinheiro para investir na obra, porque a obra de Deus foi concluída no madeiro, é mentira dele. Eles têm ali o grupo de funcionários deles, dizem, eles colocam na mente das pessoas que essas pessoas foram chamadas por Deus para trabalhar na obra de Deus. Na verdade, ele é um empresário e tem vários funcionários dele sem vínculo empregatício, trabalhando para ele. Olha só o que diz a Bíblia em Atos. Aqui sim era a obra de Deus. Olha só, e no final dessa mensagem eu vou mostrar quem é a obra de Deus? Onde está a obra de Deus? Olha só o que diz Atos 2:45 e 4:34-35. Olha só o que os apóstolos faziam. Atos 2:45 diz assim: vendendo suas propriedades, olha só, e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos verdadeiros apóstolos. Não é isso que está aí na mídia, não. Verdadeiros apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Você já viu um lobo desse do sistema religioso pregar isso aí? Isso dá entendimento. Esses caras estão cada vez mais ricos, milionários, e o povo cada vez mais pobre, contribuindo para esse império religioso. Meu querido, pega essa oferta, pega esse teu dízimo, abre uma poupança em nome do teu filho, em nome do teu neto. Procura buscar qualidade de vida, não encher os cofres desses camaradas, desses empresários, fazendo você acreditar que você está investindo na obra de Deus. A obra de Deus já foi concluída no madeiro. Paulo, quando entendeu isso, Paulo disse: estás perfeito, estás completo, estás abençoado. Nós fomos batizados com ele na cruz. O nosso velho homem ficou na cruz. Nós somos os gentios remanescentes. Já nascemos com tudo consumado, tudo concluído. Se o povo de Deus entender isso, essas chamadas igrejas fecham. Vai aumentar a quantidade de desempregados, que o que mais a gente vai ver aí, o que é que você é? Ex-pastor, ex-apóstolo, ex-diácono, ex-bispo, porque essas chamadas igrejas vão fechar. Mas não, o que é que acontece? Salários aí de 20, de 30, de 50, de 100, de 200 mil. E esses líderes milionários, tem empresas aí, sinagogas aí, que ela paga 10 mil ao pastor. Só que para ele ganhar 10 mil, ele tem que fazer entrar 100. Ele ganha 10, mas ele tem que fazer entrar 100. Se vire. Pegue azeite aí no supermercado e diga que está ungido por Israel. Pegue água do rio Tietê, do rio Jaguaribe, e diga que é água do rio Jordão. Eu quero 100 mil entrando aqui nas suas campanhas. Aí sim, se entrar 100 mil, você vai ganhar 10 mil todo mês. Vale tudo. Vale tudo. Vale da casa, da carro. Meu querido, o sistema religioso, ele quer o seu bem. Seu bem. Sua casa, seu apartamento, sua moto, seu dinheiro, seu sacrifício. Eles querem o seu bem. Exatamente isso. Quando é que eles vão pregar essa palavra? Eles estão sempre precisando. Vocês não percebem isso não? Que todo mês é uma constante. Todo mês é a mesma coisa. Estão sempre aperreados, estão sempre precisando de dinheiro. Agora vai ver o patrimônio desses caras. Os caras começaram andando de ônibus. Hoje é Mercedes, é BMW, é jatinho, é jet ski, é mansões em vários países. São granjas, são fazendas. Tudo com dinheiro de dízimo e oferta. Então quando é que eles vão pregar isso? Eles não pregam isso porque isso liberta o povo. Querido, esse galpão aí não é obra de Deus. Nunca foi obra de Deus. Eu tenho falado aqui, onde está a obra de Deus?
Eu vou mostrar aqui agora. Olha a obra de Deus aqui, ó. Olha a obra de Deus aí. Pessoas morando na rua. Isso é obra de Deus. Toda vez que você ajuda uma pessoa dessa, você está fazendo a obra de Deus. Isso é a obra de Deus. Isso é a obra de Deus. A obra de Deus aí. Esse cara está enganando você. Isso que ele está dizendo aqui, socorro para a obra de Deus, não é. Esses homens são ateus, estão enganando vocês com essa praga dessa teologia da prosperidade, que eles pregam aquilo que o povo quer escutar. O povo quer prosperar. Teologia da prosperidade. Meu querido, prosperidade vem depois de muito trabalho. Eu trabalho há 40 anos e até hoje não enriquei. Então, prosperidade é entender o Evangelho da graça de Deus, que eu sei que todos os meus dias foram escritos no livro dele antes de qualquer um deles existir. Prosperidade é saber o que está em Efésios 1,4, que ele me escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Descansar e repousar é entender o que Filipenses 3,21 diz, que Paulo diz que teremos o nosso corpo glorificado igual ao dele. Isso é prosperidade. Agora, a obra de Deus é isso aí, ó. Tenho certeza que no bairro que você mora tem obra de Deus para você fazer. Olha, obra de Deus aí. Isso é obra de Deus. Embaixo da ponta, uns cachorros, precisando de você, precisando de mim, precisando que a gente invista na obra de Deus. Olha a obra de Deus aí. Olha aí a obra de Deus. A poucos metros de você tem obra de Deus, meu irmão. Pessoas passando necessidade em comunidades. Pega teu dinheiro aí, abençoado, compra a cesta básica e distribui para a verdadeira obra de Deus. Isso é obra de Deus. Então, meu querido, eu fico indignado, fico triste, sabe? Esses lobos, esses cães gulosos. E esse ministério aqui, esse canal aqui, Acorda Povo de Deus, veio para combater isso. Claro, para abrir o entendimento dos eleitos, até pastores que são vítimas do sistema, mas principalmente alertar e bater de frente contra esse maldito sistema religioso, que é muito pior do que o político. Muito pior do que o político. Eu nunca vi aí um político dizer que está cheio do Espírito Santo, não. Eu nunca vi um político bandido dizer que está cheio de Deus e que é profeta, não. Mas esses homens, eles dizem que estão cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, e enganam as pessoas, abrem suas empresas, seus apriscos, suas sinagogas, suas grandes empresas, e manipulam os filhos de Deus, fazendo-os acreditar que o povo de Deus está trabalhando na obra de Deus. É mentira. Você é empregado desse grande empresário da fé, e o que é pior, sem salário e sem vínculo empregatício, acreditando que está fazendo a obra de Deus. A obra de Deus é isso aí, ó. Todos temos a oportunidade de investir na obra de Deus. E olha, eu sou uma pessoa muito voltada para o social, e de vez em quando eu experimento o que a Bíblia diz, que melhor é dar do que receber. Então, quando uma pessoa dessa recebe uma cesta básica, ela fica muito feliz, mas a gente que está dando fica muito mais feliz do que essa pessoa. Então, meu querido, a gente está tentando aí, ó, na busca aí de 1000 inscritos. Eu vejo aí canais aí que pregam medo e terror, com milhares de inscritos, seguidores, que eu chamo de vítimas, porque é medo e terror, essa é a fórmula do sistema religioso. Então a gente está tentando aqui alcançar até o final do ano a quantidade de 1000 inscritos no canal. Eu sei que tem muitas pessoas aí que curtem o canal, que gostam, mas ainda não se inscreveram no canal. Então eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho. Quando você clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Aí você clica em todas. Por quê? Toda vez que eu lançar um vídeo aqui no YouTube, o YouTube vai avisar você. Olha, o canal Acorda Povo de Deus, Júlio enviou mais um vídeo. Aí você vai tomar conhecimento, só isso. Então clique em todas. E eu peço que você dê um like. As mensagens, é muito importante você dar esse joinha, porque isso aí vai ajudar o YouTube, vai dizer o YouTube que você gostou. E isso vai fortalecer o canal. E principalmente, meu querido, minha querida, compartilhe essa mensagem. Eu costumo dizer, pior não pode ficar, né? Então essas pessoas aí, homens de Deus,
nossos irmãos aí, católicos, evangélicos, espíritas, que estão aí na religião sendo vítimas do sistema religioso. Tem até pastores, eu conheço homens de Deus que também são vítimas do sistema religioso. Compartilha essa mensagem. Compartilha quem era você antes da graça e quem é você hoje. E essa bênção, o fato de você estar descansando, que você está repousando, claro que a gente deseja isso para o próximo. Então, meu querido, é isso aí. Obrigado, um forte abraço, até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.